Olá, galerinha! Vamos começar mais uma aula do professor Janderson. Agora iremos falar sobre substâncias químicas, parte 2. Bom, as substâncias químicas, elas são formadas por propriedades. Hoje iremos falar de algumas das propriedades. As substâncias químicas é uma porção da matéria, é uma parte da matéria. São formadas por propriedades, tá? Essas propriedades, elas são bem definidas. Ela tem suas características, tá? É a maneira em que ela é formada. Cada propriedade tem sua substância específica. Então, quando se fala em substâncias químicas, existem várias substâncias químicas, mas cada uma tem seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, sua densidade. Então, cada substância tem a sua própria característica. Podem apresentar substâncias químicas até duas propriedades parecidas, mas nunca todas as propriedades específicas. Tá? As substâncias químicas elas nunca irão apresentar as mesmas propriedades. Não. Pode apresentar umas duas. Então, por quê? Porque elas são específicas de cada uma de suas substâncias, tá? Então, cada substância tem seu ponto de ebulição, ponto de fusão, sua densidade, entre outras propriedades, o que faz elas serem diferenciadas uma das outras. Mistura, tá? A mistura, a gente iremos falar primeiro sobre substâncias puras e misturas. As substâncias puras, elas são formadas sem agrupamento de outra substância, tá? São formadas sem misturas, ok? Então não existe outra substância, somente uma substância, somente ela. Então se chama substância pura. Um exemplo mais comum, a água. As misturas, ela apresenta mais de uma substância química, tá? Mais de uma substância. Uma ou mais, né? Então, ela pode apresentar mais de uma substância. 2, 3, 4. Porque elas são formadas por união de substâncias. Tá? Então, ela vai reunir algumas substâncias, pode ser 2, 3, e formar uma mistura. Tipo de misturas. Existem dois tipos de misturas. Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Tá? As misturas homogêneas são misturas da mesma propriedade. Não consegue-se visualizar a diferença entre elas. Lembra que mistura são formadas de mais de uma substância. Então pode ser 2 ou 3. No caso das misturas homogêneas, tá? Não consegue distinguir essas substâncias quando misturadas. Não dá para diferenciar essas substâncias. Não consegue ver essas duas substâncias dentro da mistura. Tá? Não se consegue diferenciá-las. Nas misturas heterogêneas, você consegue ver as propriedades diferentes. Você visualiza a diferença das substâncias. Tá? Então, consegue distinguir as duas substâncias. Você consegue ver a diferença das duas substâncias. Você consegue ver as substâncias dentro da mistura. Então, essa é a diferença entre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Solução. Solução é quando acontece a mistura. A mistura do solvente e do soluto. Solvente é a capacidade de dissolver. É onde vai ser dissolvido. Então, solvente é aonde vai ser dissolvido. Maior quantidade é o solvente. O soluto é o que vai ser dissolvido no solvente.
O soluto é o que vai ser dissolvido. É o que vai ser colocado no solvente. E a solução é a mistura do soluto mais o solvente. Então, soluto mais solvente é igual a solução. Separação de misturas. A gente observou que existem dois tipos de misturas, homogêneas e heterogêneas. Agora iremos falar sobre técnicas usadas para separar essas misturas. A primeira técnica é a decantação. A decantação ela serve para separar sólido do líquido. Então você tem duas substâncias, uma sólida e uma líquida. Você quer separá-la. Esse tipo de separação é usado em misturas heterogêneas, tá? Quando você consegue distinguir. Na decantação, você vai esperar por algum tempo para que essas duas substâncias se separem. Então, decantação, sólido do líquido, você aguarda um tempo até o sólido descer e ficar depositado no fundo. Então, isso vai levar algum tempinho. Então, decantação, o sólido vai descer, ficar no fundo, e o líquido vai ficar separado do sólido. A filtração separa o sólido do líquido. Só que essa separação do sólido do líquido é diferente da decantação. Por quê? Porque você vai utilizar um equipamento chamado de funil. Nesse funil existem pequenos poros. Esses poros irão segurar o sólido e deixar o líquido passar. Então ele vai reter, né, o sólido, deixando apenas o líquido passar. Na hora que o líquido passar, você vai estar separando o sólido do líquido. Separação. Funil de separação. O funil de separação, ele separa líquido de líquido. Só que essa separação ela é feita principalmente em laboratório. Como é líquido com líquido, a diferenciação desses dois líquidos será a densidade. Tá? Então, se tem densidade diferente, eles são heterogêneos, eles não vão misturar. Vai passar o de menor densidade, deixando assim, por último, a substância seguinte. Tá? Então, sempre o de maior densidade vai passar primeiro, restando de menor densidade por último. Evaporação. Evaporação é uma técnica de separação que vai ser usada no sólido do líquido. Para separar sólido do líquido pela questão da evaporização, você vai usar a temperatura. Já que são substâncias homogêneas, você não vai conseguir distinguir as duas. Só que o sólido vai ficar e o líquido vai evaporar. Então você vai usar a temperatura para evaporar o líquido, deixando o sólido no local. Meu muito obrigado e até a próxima.